Obrigado a todos pela presença, sejam todos bem-vindos. Conforme o nosso planejamento, estamos hoje dando início ao ciclo de seminários para 2011. Esse é o primeiro seminário que nós estamos organizando. Para dar início, eu gostaria de apresentar os componentes da mesa diretora, o Felipe Irai, do Bank of America Merrill Lynch, por favor, Felipe, o Marcos Assunção, do Banco Itaú, e aqui à minha esquerda já está comigo o Gilberto Esmeraldo, que é assessor da presidência da PMEC Rio, está coordenando esse seminário. Nós vamos ter o seminário organizado em 2 blocos. Começamos o primeiro bloco com as pessoas que já estão aqui comigo e, numa segunda composição da mesa, teremos as participações de Guilherme Cavalcante, diretor executivo de Finanças e RI da Vale, e o Roberto Castelo Branco, que é o diretor de RI da Vale. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da PMEC Rio em estar presente aqui nesse evento. Queria agradecer também a presença de todos vocês em participar desse seminário da mineração, o convite também da Vale para a gente participar aqui. E também saudar ao colega e amigo Marcos Assunção, novamente aqui a gente fazendo esse seminário. Só para falar um pouco da estrutura da apresentação, uma breve introdução de como que é o nosso time na Merrill Lynch, falar um pouco do cenário macroeconômico, não vou me estender muito nessa parte, que eu acho que depois vocês vão ter uma excelente palestra com o Roberto. Falar um pouco do mercado de minério de ferro, da questão da sustentabilidade de preços e também, depois, no final, algumas conclusões. O que a gente tem visto é que o crescimento em mercados emergentes deve continuar bastante forte, essa é a expectativa dos economistas do banco. E quando a gente olha os números, a gente vê que o crescimento em mercados emergentes ele deve continuar sendo significativamente acima do crescimento econômico dos mercados dos países já desenvolvidos. Então, quando a gente olha, por exemplo, alguns números, se a gente olhar, por exemplo, o cenário para 2011, a gente está olhando para um crescimento nos mercados emergentes de 6,4%, enquanto que nas economias desenvolvidas a gente está olhando para um crescimento de 2,4%. Então, a gente acha que esse cenário de crescimento muito mais forte nos mercados emergentes ele deve continuar, e isso daí tem um impacto muito significativo para os metais. Uma das coisas que a gente também está olhando no mercado é que na China o crescimento ele ainda está num patamar bastante alto, mas ele está passando por uma moderação. E a nossa visão é que o crescimento da China ele ainda vai ser bastante alto. A gente está estimando um crescimento de PIB perto de 9% em 2011, e essa moderação ela vamos dizer assim, é uma moderação normal, não é uma sinalização que a gente se preocupa que o crescimento ele vai ser muito pior do que a gente está imaginando. A gente tem 3 principais preocupações com a China. A primeira delas é a inflação, a segunda delas é com o mercado de crédito e a terceira delas é com o mercado imobiliário. A gente vê aqui que o crescimento de alguns motores de crescimento de demanda de aço na China estão bastante fortes. Por exemplo, a indústria de linha branca, com crescimentos aí perto de 20%, a parte de locomotivas crescendo perto de 80%, a parte de construção naval crescendo aí perto de 50% na comparação anual. Dito isso, a gente, quando olha uma outra coisa que é a sustentabilidade da demanda, a gente vê que nos últimos anos a demanda na China cresceu muito. E aí ela teve um ritmo acelerado de crescimento, saindo de um consumo per capita de 100 quilos em 2000 para um número já perto de 450 quilos em 2010. O interessante aqui notar que, enquanto a China crescia, a gente viu que nos mercados emergentes, aqui principalmente Europa e Estados Unidos, enquanto a demanda caía nesses mercados, na China subia. E hoje a China, números per capita e números absolutos, obviamente, já consome muito mais aço do que os Estados Unidos. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer também o convite da PMEC Rio e também da Vale por participar desse seminário. Sem dúvida nenhuma, um prazer estar aqui de novo, o primeiro seminário do ano. Eu vou separar minha apresentação, vou focar principalmente na parte de oferta de minério de ferro nos próximos anos,
falar menos da parte de demanda, que o Felipe colocou muito bem, e vou focar um pouco no preço de longo prazo, a nossa visão, a visão do Itaú BBA sobre o preço de longo prazo, e também comentar um pouco sobre a performance da ação da Vale nesse contexto de preços mais altos, tanto no curto prazo como no longo prazo. Agora, olhando para frente, a nossa visão é que o próximo ciclo, ou pelo menos a manutenção do preço num patamar muito elevado, ele deve se dar, obviamente, ele se dá pela conjunção dos fatores de oferta e demanda, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a questão de oferta vai ser um pouco mais preponderante. A gente vê aí as colunas um pouco mais em branco, são a nossa perspectiva de crescimento para a produção de aço na China. Ainda existe um crescimento, mas um crescimento marginalmente menor. E o preço de minério, a gente ainda vê o preço num patamar muito elevado, olhando pelo lado direito, o eixo Y do lado direito, a gente vê o preço de minério ainda num patamar muito próximo de $150 por tonelada, pelo menos nos próximos 3 anos. A Índia, sem dúvida nenhuma, quer focar no abastecimento do mercado local de minério de ferro para a sua indústria siderúrgica, que tem crescido bastante. Se a gente olhar aqui no primeiro gráfico, aqui em cima, isso aqui é a produção de aço na China. Se a gente der uma olhada aqui, em 2004, a China produzia por volta de 30 milhões de toneladas de aço, que era muito parecido com a produção do Brasil. Hoje, em 2010, aliás, no ano passado, em 2010, a China produziu 66 milhões de toneladas, o dobro da produção brasileira. E, olhando para frente, existe uma perspectiva na Índia de, nos próximos 2 anos, a produção de aço subir por volta de 115, então de 100 a 115 milhões de toneladas de aço, que vai demandar muito mais minério, e eles pretendem manter esse minério doméstico dentro do país, evitando e desincentivando as exportações. E o que está na bolinha é que a Índia representava 3% da produção mundial de aço no ano 2000, e agora já representa 7,5%, e deve crescer, como a gente viu o mesmo efeito acontecendo na China. Eu acredito que seja de uma forma um pouco mais devagar, um pouco mais lenta, mas a gente vai ver a Índia seguindo os passos do que foi a China na década passada. Podemos, então, iniciar. Passo, então, a você, Roberto Castelo Branco, a palavra para você fazer a apresentação sobre a economia global e os mercados de minério e metais. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer e parabenizar o presidente Luiz Guilherme e o diretor Gilberto Esmeraldo pela iniciativa de promover esse seminário de mineração. Esse é o 2º ano já, nós tivemos a primeira edição em janeiro do ano passado. Eu vou procurar falar um pouco sobre o passado, sobre o futuro de forma um pouco diferente do que falaram os 2 analistas que me antecederam. A produção industrial global caiu muito com a recessão, houve uma fortíssima recuperação, e essa recuperação é que trouxe a mais rápida recuperação de preços de commodities. Se nós olharmos para todas as recessões globais desde 1970, não só para o minério de ferro, mas para metais base, a produção industrial cresceu a 10% ao ano, e depois
houve uma forte desaceleração aqui em meados de 2010, que suscitou comentários que, vai haver o double dip, vai haver outra recessão, mas, como eu vou mostrar, isso é normal. E agora, a produção industrial, em vez de 10%, chegou a crescer um ritmo de 2%, e agora você está começando a ter uma reversão para entrar num ritmo mais normal, sustentável, que é por volta de uns 5% ao ano. Por que eu estou me detendo nisso? Porque nós, na mineração, nós somos fornecedores de matérias-primas para a indústria. Então, a indústria, o comportamento da produção industrial é o maior indicador, melhor indicador macro para a demanda por nossos produtos. A Índia era o segundo maior fornecedor de minério de ferro para a China. Isso até alguns anos atrás. E as exportações de minério de ferro da Índia para a China, em termos de parcela das importações chinesas, bateu num pico em 2005, 25%. Um quarto das importações chinesas de minério de ferro vinham da Índia. E isso foi caindo continuamente. No ano passado, não só as exportações totais da Índia caíram em termos absolutos, cerca de 11%, mas também o market share na China caiu para 18%. A Índia ainda é importante, é o terceiro maior fornecedor, foi ultrapassado pelo Brasil, mas está em declínio. Então, isso leva a crer, isso causa efeitos no mercado. Nosso presidente, diretoria da PMEC, conselho, e no meu pessoal, agradecer aqui o Roberto Castelo Branco, tem sido um amigo constante, em nome da Vale, e prestigiar e apoiar a PMEC Rio. E tem sido, reitero aqui, um bom amigo, sempre presente. Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Ficamos muito satisfeitos com a realização desse seminário. Quero agradecer, em nome da PMEC Rio, a presença do Felipe Irai, do Bank of America Merrill Lynch, do Marcos Assunção, do Banco Itaú, do Roberto Castelo Branco, da Vale, e convidá-los para um novo encontro conosco, né? Já temos uma agenda aí para janeiro do ano que vem, para a gente não perder esse êxito, vamos dizer assim, desses seminários que inauguram o ciclo de seminários anual da PMEC. Então, de novo, em nome da PMEC, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e pelas belas apresentações. Obrigado.